Namaskar, que tenham todos um bom dia, todas um bom dia. E hoje é um assunto que para mim é bem fácil e porque ele está dentro de mim. Tudo aquilo que está dentro de nós fica fácil. E não está só na minha mente, ele está também no meu coração. Eu quero, assim, partilhar hoje um pouco das minhas vivências na Índia e também convidar todos para participar de uma viagem à Índia que eu vou realizar no final do ano de 2025 e também no início de 2026, em janeiro. Bem, eu começo essa live já partilhando uma coisa que eu vivi na minha primeira experiência. Eu fui a primeira vez à Índia em 1999, porque era uma vontade minha de virar um milênio na Índia, passar para o ano 2000 na Índia. Mas eu tive a oportunidade já bem no final de 1999, porque primeiro é necessário querer, é necessário que essa mensagem vá para o universo. E quando nós temos esse princípio dentro de nós, acontecem algumas coisas muito interessantes. Nem sempre o caminho se abre no momento do nosso querer, mas em algum momento ele vai abrir. E assim foi comigo. Às vezes, quando eu comento com algumas pessoas assim, vamos à Índia, aí elas colocam logo a mesma condição que existe para outras coisas, que é a nossa questão financeira. Bem, considerando que a maior parte das pessoas nesse planeta estão numa linha de salários bem pequenas em relação à demanda que a sociedade oferece, então nós não faríamos nada, ou seja, muitas pessoas não sairiam do lugar frente aos seus propósitos. Mas nós acreditamos em outras leis. Existem outras leis que funcionam, existem outras coisas que funcionam para que nossos propósitos verdadeiros eles possam ser alcançados. E assim, em 1999, foi no mês de dezembro, início do mês de dezembro, eu parti para a Índia. Na época, tudo era muito difícil. A Índia não tem o visual que tem hoje, pelo menos na grande capital, nas grandes cidades da Índia. Era uma época de comunicação muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de ver essa Índia numa forma mais primitiva, mais raiz, mais índia daquele modelo que tinha dentro de mim. Bem, a viagem transcorreu com uma parada na Itália e fomos para Roma, ficamos uns 3 dias em Roma e de Roma nós partimos para Nova Delhi. E quando eu saí do aeroporto de Roma com destino a Nova Delhi, na época eu fui acompanhada do Dada Sidej, que é uma das pessoas também que vai acompanhar a nossa viagem. Ele
ele falou assim para mim: meu nome espiritual é Bhaktimai. Aí ele disse: Bhaktimai, quando eu estava já no avião, ele falou assim: nós vivemos num país como o Brasil, participamos esses 3 dias de muita abundância e beleza visual aqui em Roma, mas agora, se você quiser ser feliz na viagem que você tanto quis, não compare. Não compare. Viva o que ela se apresenta. E essa foi a lição que eu carrego dentro de mim hoje, não só para uma viagem à Índia, mas para todos os lugares que eu vou, para todas as pessoas e situações que eu conheço. Não compare. Tudo é único, tanto a circunstância como o momento, ele é único. E se eu sou capaz de viver isso, eu vou aproveitar, eu vou aprender e eu vou ser feliz. Bem, estar na Índia ainda é algo muito difícil de relatar, porque para algumas pessoas aquilo é maravilhoso, para outras é muito ruim. Há pessoas que não conseguem nem completar a viagem e outras que voltam todo ano. Num primeiro momento, eu fiquei afastada da Índia uns 4 anos e depois passei a viajar de novo, e essa agora será a minha 8ª viagem. E declarei para o universo que enquanto eu estiver aqui na Terra em condições de viajar, eu irei à Índia. Parei esse período por conta das condições de pandemia, mas estou voltando. Quero também dizer uma coisa, que eu estou relatando aqui a minha verdade e cada pessoa vai ter a sua. Mas o que me levou a entrar numa viagem, num avião para ir à Índia, foi o meu grande querer, foi as minhas práticas de yoga, de meditação, foi o conhecimento da filosofia de Ananda Marga e o impulso de conhecer os lugares por onde viveu Shri Shri Anandamurti, o guru de Ananda Marga. Então isso foram suficientes e até mais do que suficiente para eu viajar para a Índia. Bem, eu ouvi numa das minhas viagens da minha filha, Carol, ela disse assim, porque meus filhos ficam muito preocupados em eu ir à Índia, porque a primeira vez que eu fui à Índia, eu adquiri malária de um plasmódio que nem tinha no Brasil. E a malária, como vocês sabem, é uma febre que tem em muitos lugares do Brasil, provocado por um plasmódio contaminado, que ele é injetado no nosso corpo através de um mosquito. Mas considero também que, apesar de toda aquela dificuldade que eu vivi, aquilo foi um grande aprendizado. Eu estava num momento muito conturbado, com os filhos ainda menores, com pouca consciência da realidade, e aquilo para mim foi também um aprendizado, apesar de difícil. As próximas viagens, as viagens seguintes, eu fiz com muita alegria, nada aconteceu, até porque eu cuidei também melhor de mim, que é o que eu faço hoje
com as pessoas que me acompanham. Quando elas me acompanham e que elas vão comigo, elas vão todos os meses, a partir do momento que compra a passagem, participar de encontros de esclarecimentos, direções daquilo que é necessário, estabelecimento de algumas situações que talvez aconteça ou não aconteça, mas vale a pena ser partilhadas. E com isso, nas viagens seguintes, eu viajei sem ter incômodos. Mesmo nessa última viagem, quando eu cheguei ao Brasil, nas vésperas da pandemia, convivendo com pessoas do Oriente que já estavam envolvidas no Covid-19, e eu fiquei muito bem. Bem, a Índia, por que temos muita dificuldade? Até mesmo pessoas que organizam viagens, quantas eu conheço sem nunca ter ido à Índia e dizer não ter coragem? Em primeiro lugar, a grande dificuldade são as informações que chegam até nós. Essas informações, elas vêm por meios que não